Você está no canal Gagá Nem Pensar. Redesenhe seu futuro para que seja longo, lúcido, saudável e feliz. Se você já chegou na casa 200, se você tem 40, 50, 60 anos ou mais, este é o seu canal. Sou Marisa Caiado e nesta primeira temporada discutiremos novas descobertas científicas que ajudarão você a reprogramar, a redesenhar a sua vida. Inscreva-se no canal, dê sua opinião, seu like. Vamos lá! Oi, eu sou Marisa Caiado e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns sentimentos que são extremamente importantes de serem detectados, diagnosticados, tratados, acompanhados, valorizados para nós evitarmos tristezas, problemas e, acima de tudo, para a preservação da felicidade. Então eu queria te perguntar, você se sente só? Já se sentiu só? Você gosta de ficar só? De vez em quando, ficar só você gosta? E você já sentiu só estando no meio de uma multidão? Ou se sentiu só estando no meio da sua família, dos seus amigos? Foi numa festa cheia de gente e se sentiu só? O relacionamento social positivo é uma premissa básica para o bem-estar e para a felicidade, em especial para pessoas de mais idade. É fundamental que haja um bom relacionamento social positivo para que as pessoas mais idosas se sintam felizes. É só a gente pensar nas pessoas que moram nos asilos, né? Por que é que há tanta tristeza e infelicidade lá? É justamente porque o relacionamento social não é positivo, no geral. A reciprocidade é fundamental nos relacionamentos. Então, eu amo uma pessoa, eu gosto muito de uma pessoa, eu admiro, eu quero ser amigo daquela pessoa. Se não houver a reciprocidade de amor, de amizade, de compreensão, de carinho, o nosso sentimento se transforma em algo triste, porque um relacionamento social exige a reciprocidade. Sentir solidão e sentir-se só geram sofrimento, E são sentimentos negativos e eles colaboram muito para a depressão. Nós precisamos estar muito atentos à questão da depressão, porque é uma das doenças que mais está aumentando no mundo, em todas as faixas etárias, desde criança até os mais idosos. E nós temos que cuidar para que não haja, para que haja tratamento, porque desistir da vida por excessiva repressão está aumentando demais o número de suicídios. Então nós precisamos, além de evitar a tristeza pessoal da depressão, pensar que as pessoas precisam preservar a própria vida. A solidão ou sentir-se só são pouco valorizados pela pessoa ou pelos outros. Então, às vezes eu vejo alguém triste do meu lado porque está só, mas eu não me incomodo, porque eu acho que isso passa, isso é natural, e não é bem assim. A solidão é mal diagnosticada, é maltratada e principalmente nos idosos as pessoas não se incomodam com esse sentimento de se sentir só que o mais idoso tem. O isolamento é uma condição de estar separado e gera dois tipos de sentimento, a solitude. E a solitude é um sentimento positivo, ela pode ser construtiva, no geral é por vontade da própria pessoa, a pessoa decide que ela vai estar só por algum motivo, para refletir, para descansar, e ela não causa sofrimento. Então a solitude é muito interessante, mas a solidão é um sentimento negativo
causa sofrimento, gera estresse, tristeza, frustração, sentimento de abandono e pode ser de várias formas. A primeira dela é a solidão pessoal. Ela é emocional, é uma emoção que a pessoa tem. É a perda da afetividade de alguém em especial. Então eu posso estar numa família, marido, mulher e filhos, e, por exemplo, a mulher ou o marido sentir solidão, porque em especial o marido não lhe dá atenção, a esposa não lhe dá atenção, sabe? Às vezes tem o pai, a mãe, os filhos, e algum dos filhos está triste porque sente solidão, porque alguém em especial na vida dele não lhe dá atenção. Então esse tipo de solidão é muito importante de ser valorizada. Pode ser o distanciamento de alguém. Então é muito comum entre casais. Então um vai se distanciando do outro e gera naquele que ficou para trás, né, o sentimento de solidão. Solidão social. É o sentimento de não receber o apoio social que eu quero, ou no trabalho, ou no grupo religioso, no meu grupo de esportes, no meu clube. Então, eu gostaria de ter uma certa valorização social e não tenho. Então, eu me sinto sozinho. Então, por exemplo, crianças quando mudam de escola, as pessoas quando mudam de casa, costumam sentir esse tipo de solidão. Ou seja, não recebem o apoio social que querem. A terceiro tipo de solidão é a solidão cultural. Então, porque a pessoa está num ambiente com diferentes padrões culturais, ela se sente só, se sente em solidão. Então, ela não consegue entender os padrões, os hábitos daquele novo local. Então, acontece muito com viajantes e com imigrantes. Nós estamos vivendo no mundo uma onda imensa de imigração. Então, o migrante tem sempre a solidão cultural, porque ele não consegue entender os novos valores. Então, por exemplo, fala-se muito, na França principalmente, em Paris principalmente, do problema que está acontecendo com muçulmanos. Os muçulmanos têm uma forma de trajar-se diferente dos parisienses. E eles se sentem solitários, porque os parisienses não conseguem entender o padrão cultural deles, das mulheres usarem lenço, por exemplo. Existe a solidão existencial, muito séria. É um sentimento de tristeza, de distanciamento pela falta de ligação com alguma coisa muito importante na vida. Então essas pessoas que têm a solidão existencial, elas não encontram significado na vida. Sabe? Tá cheio de gente que falando sempre, a vida não vale a pena, nada vale a pena, tudo é ruim, sabe? Provavelmente esse tipo de solidão existencial aconteça. Sempre traz muita infelicidade. A solidão de morrer é um outro tipo de solidão. Ela ocorre com pessoas que sabem da proximidade da morte. Por que elas sentem isso? Porque elas perdem parceiros, perdem família, elas sabem que vão morrer, então estão vendo os amigos, os parceiros se distanciando. Elas não entendem e não conseguem se fazer entender com relação à proximidade da morte. Ela não entende, não aceita a morte e também não consegue que os seus familiares, seus amigos entendam esses sentimentos que ela está tendo. E há um intolerável vazio e uma intolerável tristeza pela consciência da separação que é inevitável com a morte. É um tipo muito grave de solidão. Há muitos casos de pessoas que cometeram suicídio porque descobriram que estavam com uma doença grave. Aí as pessoas ficam falando, se perguntando, mas se ela sabia que estava com essa doença, sabe por que cometeu suicídio? É porque não suporta a solidão. Então prevalece a ideia de morrer sozinho. Eu vou morrer sozinho, ninguém vai morrer comigo. Isso é uma realidade para todos, mas às vezes as pessoas ficam com esse sentimento muito forte. Se a solidão é um problema tão grave que deve ser evitado, o que é que eu posso fazer? O que é que se pode fazer para isso? O primeiro ponto muito importante é valorizar a queixa de solidão. Se você está se sentindo sozinho há algum tempo e isso está doendo,
ou se você está percebendo outras pessoas se sentindo sozinhas, valorize essa queixa. Não fica achando que é frescura, que isso passa, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de velho, nada disso, coisa de mulher, nada disso. Precisa realmente valorizar. Precisa interpretar essas queixas e sentimentos das pessoas. Então, procurar entender os sentimentos que você mesmo tem, se é você que se sente solitário, e as queixas que você está tendo. Encaminhar para diagnóstico e tratamento correto. O diagnóstico de depressão nem sempre é bem feito. A história de que pode ser uma frescura, pode ser uma virose, pode ser, tá triste porque tá... Não, precisa realmente encaminhar e ter certeza de que o profissional vai saber diagnosticar e vai saber tratar a depressão. A depressão traz para o nosso cérebro mudanças químicas. Então é preciso, às vezes, realmente entrar com medicamento. Agora, nosso corpo consegue produzir uma série de elementos que nos ajudam muito. Por exemplo, a pessoa triste, afundada, que não quer saber, se ela começar a caminhar diariamente, sabe, o corpo dela mesmo vai produzindo alguns elementos que vão ajudá-la a sair dessa fossa. Se você estiver se sentindo triste, o melhor remédio mais barato, mais fácil, é você caminhar. Vá caminhar. Sabe, primeiro que você sai do ambiente onde você está, sai da sala, da cama, do lugar fechadinho, sabe, vai ver outras pessoas, outras coisas e o seu corpo se movimenta. E de repente, até caminhando, você vai ver que você não está tão mal assim. Sabe, a nossa tendência é de valorizar nossa tristeza, o nosso sofrimento. Depois de encaminhar para tratamento, é muito importante acompanhar o tratamento que está sendo feito. Porque às vezes manda o jovem para o psicólogo, para o psiquiatra, o psicólogo dá medicação, manda ter algumas atitudes para tratamento, mas não é acompanhado. De repente, o jovem põe fim à própria vida, ou o idoso. Mas o que é que aconteceu? Estava se tratando? Não, às vezes não estava nem tomando remédio. Porque as pessoas ficam rebeldes, tamanha tristeza que sentem, elas ficam rebeldes até os tratamentos. Então, é muito importante acompanhar. É importante prevenir danos a si mesmo e aos outros. Por que que é importante? Porque a gente precisa preservar a felicidade, os bons sentimentos e preservar a vida, não só a nossa, como das pessoas que estão no nosso entorno. É muito importante que nós tenhamos a visão para isso. Se você quer ser saudável, você quer viver bem, você quer viver longamente e quer que os teus entes queridos também vivam bem e longamente, você precisa cuidar desses sentimentos e precisa estar atento ao nível de felicidade que existe no seu entorno. Então, como eu sempre digo, Gagá, nem pensar, precisa se cuidar.